Fala pessoal que acompanha o Portal Aeroflap, estamos aqui para mais um vídeo hoje, agora diferente do mercado de aviação que a gente estava tratando anteriormente. Com o Gripen, com as companhias aéreas, a gente vai falar sobre pintura de aviões. Roda a vinheta aí, editor, e vamos lá. Bom pessoal, esse vídeo aqui é baseado no artigo que vai sair junto com esse vídeo, feito pelo nosso editor Ícaro Roberto. Toda a criação é dele e a gente está pegando informações diretamente com ele, tá? Nós vamos falar, pessoal, especificamente por que os aviões eles têm a pintura branca, em sua maioria. Logicamente, nós temos algumas pinturas como a da Air New Zealand, que ela é preta em algumas aeronaves, porque depois eles pararam com essa mania. E também temos alguns outros aviões mais diferentes no mercado, coloca a foto aí, editor, que eles literalmente têm uma pintura meio diferente. Porém, a maioria das companhias aéreas em todo o planeta, elas utilizam aviões brancos e não roxos, tá? Southwest, que é super estranho esse avião roxo de vocês. Porém, bora lá, vamos falar sobre os fatores que levam o avião até a pintura branca. Bom, pessoal, a questão do avião ter a pintura branca não é basicamente somente ter moda da pintura branca ou ela ser mais fácil de fazer. Tem um pouquinho de fundo, sim, dela ser mais fácil de fazer e tal. Tem muitos mais fatores de custo e técnicos da pintura do avião ser branca do que o avião ter a pintura de outras cores ou ser um avião multicolorido como o cenourão da Gol. O primeiro fator que nós vamos falar aqui, pessoal, é a questão financeira, né? Fazer a pintura do avião, você deve estar imaginando que não deve ser nada barato. Por que não deve ser nada barato? Porque o avião literalmente, primeiramente ele é grande e segundo ele precisa de uma pintura especial, ele não pode ter qualquer tipo de pintura, né? Que nem se botar uma tinta que pinta a parede de casa. Não, o avião é diferente, tá? Ele necessita de um processo para aplicar a pintura, para retirar a pintura antiga da aeronave e colocar a pintura nova, que vocês podem conferir no vídeo que vai sair ainda hoje também sobre isso, e que nós falamos sobre o processo de pintura dos aviões, mas esse necessariamente nós estamos falando do processo de retirada da pintura e por que o avião é branco. Então, nós temos vários custos envolvidos. E continuando nessa onda de custos também, falando para vocês sobre os custos da pintura, nós temos outros três fatores, né? Além do peso da pintura a mais, ou seja, por que as companhias aéreas optam por um avião pintado de branco? Porque é mais fácil adaptar a sua pintura em cima desse avião branco. Então, primeiramente, temos a questão de custo, porque você não precisa usar muita tinta, porque a base da tinta já é branca. Ou seja, se você vai pintar aquele pretão, você tem que pintar antes uma base em cima daquele preto. Então, já que você vai pintar uma base, já pinta de branco aquela base e já dá essa cor, essa característica branca ao avião. Bom, pessoal, para quem está se perguntando do custo de fazer uma pintura de um avião hoje em dia, se você tem a opção de fazer a pintura branca e depois colocar adesivos com a cor por cima, que nem a Azul faz em alguns aviões dela, né? Aquela cauda que você vê do avião da Azul, por exemplo, em algumas situações ela é adesivo, tá? Só para tirar a animação de vocês, a expectativa e estragar a infância de vocês. Mas em algumas ocasiões aquela parte ali do avião, ela é sim em adesivo, ela não é pintada. Então, para fazer uma pintura totalmente branca, uma base totalmente branca, você tem um custo já de 150 mil dólares. Só para começar a fazer o serviço ali, entre mão de obra e o custo da tinta em si. Para você passar para uma pintura colorida, né, uma pintura como da Korean Air, coloca aí, que ela é mais colorida, ou uma pintura da Eva Air, que tem esses bichinhos aí que ela é mais colorida, ela custa mais ou menos 250 mil dólares para o mesmo avião. Então você já vê aí, você tem um custo de 100 mil a mais, aí você multiplica por 100 aviões da frota, e você tem um custo aí bastante alto. Mais ou menos de 10 milhões de dólares a mais. É o custo de um avião praticamente, né? O custo de um avião usado, vamos colocar aí. O custo de um jato usado hoje em dia. Além desses fatores, pessoal, que uma pintura mais composta, com mais cores no avião, é mais pesada e também mais cara, ou seja, além de você pagar para fazer a pintura, que ela é mais colorida e mais pesada, você ainda paga pelo peso a mais que você leva no avião. Pensa bem, se a pintura tiver 300 quilos a mais, que não é difícil de ter no avião, porque a base já é branca, então você vai jogar uma outra tinta em cima ali, então a pintura vai ter 300 kg a mais, no Boeing 737, no A320, então você ainda vai ter o custo de levar os 300 kg a mais, que é equivalente a praticamente 4 passageiros normais numa aeronave. Então você está levando 4 passageiros a mais porque você escolheu ter uma pintura composta demais no seu avião. Então por isso que as companhias aéreas, às vezes, elas colocam uma coisa muito simples, como a Ryanair nas suas aeronaves. Além disso, pessoal, temos um custo de manutenção, porque você manter uma pintura branca no avião é muito mais fácil de manter essa pintura, de fazer reparo. Você faz um reparo ali em meia hora, uma hora de hangar praticamente na pintura. Já a pintura que ela é preta ou de outra cor,
ou tem mais formas, ou mais detalhes, você precisa literalmente deixar a aeronave mais em solo. Se o avião fica mais parado, você está perdendo dinheiro. Além disso, tem um custo da equipe de manutenção trabalhando em cima. Então tem um custo da tinta, tem um custo da equipe de manutenção e o custo do avião ficar parado em solo. Ou seja, só na parte de manutenção também já é desvantajoso, além de ser desvantajoso no peso e desvantajoso no custo de aquisição da pintura, no custo de fazer a pintura na aeronave. Fora isso, pessoal, você já deve ter imaginado que durante a vida da companhia aérea ela gastou todos os seus fundos fazendo pintura de avião. Já que ela gastou todos os seus fundos, chegou a hora de devolver o avião, porque ele já está velhinho, está com 15 anos. Não que 15 anos seja um avião velho, mas já é um avião que começa a ser devolvido para a empresa de leasing com 15 a 20 anos. Aí vai lá, a companhia aérea devolver o avião. E quando você tem que devolver o avião, tem que devolver ele todo branco. Você não pode devolver o avião com a cor da companhia aérea. Você tem que devolver o avião branco. É quase que uma obrigação contratual de você fazer isso, devolver o avião branco, né? Então você tem mais um custo, né? Se você, por exemplo, tem um avião todo preto, como um da Air New Zealand, você tem que pintar o avião todo de branco para entregar esse avião. Diferente se você tem um avião que ele é só na base de adesivo, você começa a tirar os adesivos do avião, logicamente, ou você pinta somente o estabilizador vertical do avião e você devolve esse avião para a empresa de leasing com a pintura totalmente branca, porque essa pintura totalmente branca ela pode ser adaptada em outras companhias aéreas que também utilizam aviões com base nessa pintura totalmente branca e não um avião com base numa pintura preta. Então por isso que é meio que... Lembra aquela época que todo mundo comprava carro prata? Porque era o normal, era o comum? Então, isso é mais ou menos essa moda aí de comprar carro prata, porque todo mundo tinha carro prata e era mais fácil de manter carro prata, enfim. É basicamente isso aí. E eu acabei nem percebendo, pessoal, que eu já falei para vocês a questão da implementação estética da pintura, que também implementa em vários livros diferentes. Por exemplo, um A320 que era utilizado antes na Avianca foi facilmente portado para ser utilizado na Azul, com pouco tempo de hangar ali, mais ou menos 3 a 4 dias de hangar, eles já trocaram a pintura da Avianca desse avião para uma pintura da Azul e mandaram esse avião para operar nas Azul linhas aéreas, né? Então tem essa questão da comunalidade ali da pintura do avião. Também tem uma questão da facilidade de encontrar um dono para esse avião quando você tira ele da sua frota. Então tem essas questões adicionais que a gente falou, falta só uma, que essa é realmente muito especial. Pessoal, quando você tem uma pintura branca, o branco ele é responsável por refletir todos os raios solares. E o preto ele já é diferente, ele absorve todos os raios solares. Então, você já deve ter percebido aquela dica, ou já recebeu essa dica, ou já percebeu isso em si mesmo, que quando você está usando uma roupa preta, que nem eu estou usando agora, essa roupa preta, ela faz você sentir mais calor, que nem eu estou sentindo nesse exato momento, com essa carambada de luz ligada aqui em cima de mim. Mas quando você está utilizando blusa branca, você sente menos calor. E logicamente, a blusa branca está refletindo os raios solares, os raios de luz, e você sente menos calor por causa disso. Agora a questão é a seguinte, será que isso tem efeito nos aviões ou nos carros? Com certeza tem efeito nos aviões. Também tem uma questão técnica em relação a isso, do avião com a pintura branca, ele consegue refletir melhor os raios solares e ele não precisa carregar tanto o sistema de ar-condicionado do avião para então gerar, vamos dizer assim, um arzinho frio para vocês dentro da aeronave, entendeu? Então tem esse fator, inclusive, pessoal, citando um exemplo para vocês, o Concorde ele já teve uma pintura especial da Pepsi, que ela é toda azulzona, você pode ver nesse insert que nosso editor de vídeo vai colocar aí, ela era toda azul, toda azul, toda azul, em comparação com os Concordes que tinham uma pintura toda branca da British e da Air France, que eram pinturas diferentes, né? Os aviões que eram pintados de branco conseguiam atingir a velocidade máxima de Mach 2. Por questões de aquecimento da fuselagem, esse avião da Pepsi ele tinha a sua velocidade limitada em Mach 1.6, entendeu? Então ele voava a uma velocidade menor em comparação com os outros aviões com pintura branca por uma questão de aquecimento. A pintura azul ali naquele avião, naquele Concorde, ela esquentava mais, aquecia mais e chegava num ponto que não podia ultrapassar aquela temperatura na fuselagem. Logicamente, eles testaram isso antes de colocar para rodar e descobriram que não poderia atingir toda aquela velocidade com uma pintura toda preta. Então, se você tem um avião, um Boeing 787, um 777, com a pintura toda preta, que nem o da Air New Zealand, logicamente essa fuselagem vai esquentar mais, pelo próprio atrito com o ar ali, quando o avião está voando. Esse calor gerado pela fuselagem não vai se dissipar com muita facilidade, porque a fuselagem não costuma refletir essas ondas infravermelhas e de luz aí, e a fuselagem vai esquentar mais e vai
No caso de um avião supersônico, que nem esse que a gente falou, o 787, 777, não tem muito efeito, mas mesmo assim esquenta a fuselagem, você vai precisar mais do sistema de ar-condicionado, enfim, o resto todo mundo sabe. Tranquilo, pessoal? É isso, esse é o vídeo de hoje, explicando para vocês por que não é moda ter uma pintura branca nos aviões, e sim uma necessidade das companhias para economizar dinheiro. Algumas companhias sim têm seu estilo, né, e colorem demais o avião, que nem a Southwest, a New Zealand, mas a maioria das companhias aéreas no mundo todo, ou elas utilizam aquele cinza American Airlines, né, América? Que já é uma pintura mais fácil de fazer. A American Airlines, inclusive, nem tinha pintura há um tempo atrás, era direto no alumínio, né? Coloca aí, editor. Era uma pintura direto no alumínio, só metia o prime ali para não ter corrosão nem nada e vai embora. Bota para voar, porque era a pintura mais leve que existia, né? Você colocar uma pintura dessa que é só alumínio, só refletindo o aço ali, que é a pintura cinzona, prateada, é a pintura mais fácil de fazer. Você só mete o prime, a pintura não é tão pesada, alivia o peso na aeronave, a aeronave consome menos combustível e você economiza mais dinheiro, tanto na pintura, que você não precisa fazer, porque é só alumínio polido, e também economiza no combustível enquanto a aeronave estiver operando voos. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo e até mais.